Hoje você vai aprender tudo o que precisa para gabaritar as questões de língua portuguesa da Banca Novo Rumo. Vamos ver questões reais e recentes, e eu vou explicar cada alternativa para você não errar mais. Questão 1. Banca Novo Rumo, Prefeitura de São Carlos 2023, Procurador Municipal. Com base na leitura do texto, é correto afirmar que A. O autor se inspirou em Shakespeare para compor a crônica. B. O idoso não acreditava que roncava, por isso sua esposa decidiu gravar o áudio após ele adormecer. C. A idosa queria constatar que ambos roncavam e por isso ligou o gravador. D. A idosa decidiu gravar os roncos do marido para que ele procurasse um tratamento. E os idosos eram sonâmbulos e ambos falavam enquanto dormiam. Vamos analisar cada alternativa com base na interpretação do texto fornecido. A. Errada. O texto não menciona que o autor se inspirou em Shakespeare para compor a crônica. Isso é uma interpretação que foge do contexto apresentado. B. Correta. No texto, o idoso não acreditava que roncava, por isso sua esposa decidiu gravar o áudio para mostrar a ele a situação. A alternativa está condizente com as informações do texto. C. Errada. A motivação da idosa não era constatar que ambos roncavam, mas sim mostrar ao marido que ele roncava. D. Errada. Não há indicação de que o objetivo era buscar tratamento. A gravação foi apenas para mostrar ao marido. É errada. Não há menção a sonambulismo ou a diálogos enquanto dormiam. Alternativa correta. B. O idoso não acreditava que roncava, por isso sua esposa decidiu gravar o áudio após ele adormecer. Dica: para questões de interpretação de texto, sempre foque no contexto e nos detalhes fornecidos, evitando inferências que não têm suporte no texto. Questão 2. Banca Novo Rumo, MGS 2017, Técnico de Edificações. Assinale a alternativa que apresenta erro de regência verbal. A. Os empreendedores visam a novos projetos criados por universitários. B. Os torcedores assistiram à Copa no telão. C. Ele prontamente atendeu ao pedido dos clientes. D. O crescimento da empresa implica a criação de novos setores. Vamos corrigir cada alternativa. A. Correta. O verbo visar no sentido de ter como objetivo exige a preposição a. Exemplo, ele visa uma vaga. B. Errada. O verbo assistir exige preposição a no sentido de ver algo. O correto seria: os torcedores assistiram à Copa no telão. C. Correta. Atender, com sentido de dar atenção a algo, pede a preposição a. Exemplo, atendeu ao pedido. D. Correta. O verbo implicar pode ser transitivo direto ou indireto, dependendo do contexto. Neste caso, a construção está correta. Alternativa correta. B. Os torcedores assistiram à Copa no telão. Dica para regência verbal. Use preposições sempre que um verbo exigir complemento. Por exemplo, assistir a, obedecer a, agradar a, entre outros. Questão 3. Novo Rumo 2017, CREA SP, Analista Administrativo. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase. Se ele mais atencioso, teria notado os erros no relatório. A. Fora. B. Tivesse sido. C. Estivesse. D. Sendo. E tivesse estado. A questão exige conhecimento de tempos verbais e de como usá-los corretamente na estrutura da oração condicional. Nesse caso, a frase está no formato condicional, onde a primeira oração, se ele, deve utilizar o pretérito mais que perfeito do subjuntivo ou o pretérito imperfeito do subjuntivo para indicar uma condição passada não realizada. A. Fora é o pretérito mais que perfeito, mas não se encaixa corretamente na construção condicional. B. Correta. Tivesse sido é o pretérito imperfeito do subjuntivo, utilizado para condições hipotéticas no passado. C. Estivesse indica um estado temporário, não sendo adequado para a condição de ser mais atencioso. D. Sendo é uma forma verbal inadequada para a estrutura condicional. E tivesse estado é inadequado para a construção, pois indica um estado temporal. Alternativa correta. B. Tivesse sido. Questão 4. Novo Rumo 2023, Prefeitura de São Carlos, Procurador Municipal. Assinale a alternativa que apresenta um sinônimo da palavra malsã em destaque no texto. A. Insatisfeito. B. Salutar. C. Insalubre. D. Injustiçado. E triste. Vamos analisar as alternativas. A. Errada. Insatisfeito não possui relação semântica com malsã. B. Errada. Salutar é um antônimo, pois significa saudável. C. Correta. Insalubre é um sinônimo de malsã que significa prejudicial à saúde. D. Errada. Injustiçado refere-se a alguém que sofreu injustiça. É errada. Triste se refere a um estado emocional e não corresponde a malsã. Alternativa correta. C. Insalubre. Questão 5.
Novo Rumo, CREA SP 2017, analista administrativo. No que concerne a frase ainda nem notara que de fato teria vontade de comer, quando a tia já lhe oferecia sanduíches. Assinale a alternativa correta. A. Não há ocorrência de verbo no pretérito mais que perfeito. B. Quando nesta oração, corresponde a um advérbio de condição. C. Teria vontade indica um futuro do pretérito, expressando uma hipótese. D. O pronome lhe deve ser substituído por o para concordar com sanduíches. E o termo de fato indica uma suposição. Vamos analisar cada alternativa. A. Correta. Não há nenhum verbo no pretérito mais que perfeito. O texto usa futuro do pretérito. B. Errada. Quando tem valor temporal e não condicional. C. Correta. Teria vontade indica uma ação hipotética no futuro. D. E errada. O li está correto, pois se refere a algo indireto. É errada. De fato, indica uma afirmação, não suposição. Alternativa correta. A. Não há ocorrência de verbo no pretérito mais que perfeito. Questão 6. Novo Rumo, Prefeitura de Porto Ferreira 2021, professor de Educação Básica. Assinale a alternativa que apresenta o uso correto dos porquês. A. Não entendeu por que se atrasou. B. Não sabe por que os alunos faltaram. C. Não quer falar porque não estudou. D. Não sei o porquê dos atrasos. E não foi ao evento porque estava chovendo. A. Errada. O porquê junto é usado para dar explicações, mas não se aplica aqui. B. Correta. O porquê separado é utilizado para introduzir perguntas indiretas. C. Errada. O uso do porquê junto e com acento se aplica quando é um substantivo. D. E errada. A grafia correta seria porquê junto. E a correta. Porquê junto é explicativo dando a ideia de causa. Alternativa correta. B. Não sabe por que os alunos faltaram. Questão 7. Novo Rumo 2020, professor substituto e Prefeitura de Itanha em SP. Assinale a alternativa correta em relação à regência verbal. A. O aluno não assistiu à aula, pois estava suspenso. B. Ao desobedecer as regras de conduta, foi advertido pela coordenadora. C. A professora visava o aprendizado integral dos seus alunos. D. Atualizar o material implicava mudanças drásticas no método de ensino. E os alunos aspiravam grandes profissões após o colégio. A. Errada. O verbo assistir exige a preposição a no sentido de ver algo. O correto seria assistiu à aula. B. Correta. Desobedecer exige preposição a. C. Errada. Visar no sentido de desejar exige preposição a. D. Correta. O verbo implicar não requer preposição. É errada. Aspirar no sentido de desejar também requer preposição a. Alternativa correta. B. Ao desobedecer as regras de conduta, foi advertido pela coordenadora. Questão 8. Novo Rumo, Prefeitura de São Carlos 2023, Procurador Municipal. São características do texto injuntivo, exceto a. Instruir ou educar o leitor. B. Incentivar ou induzir o leitor a agir da maneira recomendada no texto. C. Uso de linguagem culta e técnica. D. Estrutura geralmente feita em tópicos. E presença de verbos predominantemente no imperativo. O texto injuntivo tem como objetivo orientar ou direcionar o leitor para realizar uma ação. Normalmente ele utiliza uma linguagem simples, objetiva e com verbos no imperativo. Portanto, a alternativa C está incorreta, pois o uso de linguagem culta e técnica não é uma característica desse tipo textual. Alternativa correta. C. Uso de linguagem culta e técnica. Questão 9. Novo Rumo, CREA SP 2017, analista administrativo. Assinale a alternativa que apresenta erro de regência verbal. A. Ele prontamente atendeu ao pedido dos clientes. B. O crescimento da empresa implica a criação de novos setores. C. Os torcedores assistiram à partida no estádio. D. Os alunos visam a aprovação no vestibular. Analisando a regência verbal de cada alternativa. A. Correta. O verbo atender exige preposição. Exemplo, atendeu ao pedido. B. Correta. Implicar no sentido de trazer como consequência não exige preposição. C. Errada. O verbo assistir no sentido de ver algo exige a preposição a. O correto seria assistiram à partida. D. Correta. O verbo visar no sentido de desejar ou ter como objetivo exige preposição a. Alternativa correta. C. Os torcedores assistiram à partida no estádio. Questão 10. Novo Rumo 2020, professor substituto e Prefeitura de Itanha em SP. Assinale a alternativa correta em relação à concordância verbal. A. Fazem muitos anos que não viajo para o interior. B. Houveram diversos problemas na realização do evento.
C. Existe muitas opções de cursos online. D. Cabe aos alunos se dedicarem aos estudos. E não se tratam de questões simples. Vamos analisar cada alternativa. A. Errada. O verbo fazer no sentido de tempo decorrido é impessoal, ficando no singular. Faz muitos anos. B. Errada. O verbo haver no sentido de existir também é impessoal e permanece no singular. Houve diversos problemas. C. Errada. O verbo existir concorda com o sujeito, o correto seria existem muitas opções. D. Correta. Cabe concorda com o sujeito aos alunos. É errada. O correto seria não se trata de questões simples. Alternativa correta. D. Cabe aos alunos se dedicarem aos estudos. Espero que essas questões tenham te ajudado a entender melhor como a Banca Novo Rumo cobra a matéria de língua portuguesa. Se precisar de mais prática, temos simulados exclusivos por apenas R$ 15, divididos em até 5 vezes. Não se esqueça de conferir nossa playlist gratuita ao final do vídeo e de deixar nos comentários qual a maior dificuldade que você tem em concordância ou regência verbal. Vamos resolver isso juntos. Até a próxima!